Muito bem. Ahm, e então, sim, há algumas pessoas também. Agora entrou a Maria, também há alguma que estava matriculada, mas não tem podido vir muito, e que, aliás, também se chama Ruth. Tem aí várias conhecidas Ruth, mas a que estava matriculada aqui não está. Portanto, supostamente vai gostar de ler ou saber deste texto que hoje vamos tratar, que é o livro de Ruth. E deste caso histórico, bom, histórico, possivelmente não histórico, mas retratado e que aparece no Antigo Testamento. Já vamos dar alguns sinais. E para começar, queria contar aí uma anedota. É uma anedota, não pensei que é verdade. E que retrata um pouco um tema complicado nas relações antropológicas, que são a relação entre a sogra e o interfecto, não é? E a própria pessoa. Então, há sempre umas imagens assim sobre as sogras, e vamos ver que depois isso é um contraste com o tema que vamos hoje tratar, ou com a leitura. Então, isto é uma anedota e é o seguinte: é um senhor que está no escritório e então fala que naquele fim de semana, todo entusiasmado, a família dele, assim estendida, vão ir ao campo, vão passar um dia fabuloso ali, então falou disso tão entusiasmado que, pronto, quando foi na segunda-feira depois, lá apareceu no escritório, e então as companheiras perguntaram-lhe: então, como é que correu o fim de semana? E ele disse: olha, foi muito bom, muito bom. Aquele era um lugar mesmo, mesmo bonito, com montanhas, fabuloso, fabuloso. Passámos um fim de semana extraordinário. E só que houve um pequeno problema. Um pequeno problema? Sim, olha, faleceu a sogra. Eu disse: um pequeno problema? Faleceu a sogra? Sim, olha, e aliás foi de uma maneira mesmo parva, uma coisa. Sim, então o que é que aconteceu? Perguntar-lhe ele. Ela estava a manipular uma lata, abriu e cortou-se no dedo. E então, o que é que aconteceu? Olha, ali mesmo tivemos que arrematá-la, acabar com ela, despachá-la. Como é que seria a tradução em português? Despachá-la, ultimá-la, liquidá-la. Vejam, este é um pouco o sentimento assim que às vezes, um pouco idiota, não é? Mas que há sobre essa relação e queixas entre sogras e os genros e tal. Até me lembro também na América Central, nos autocarros assim populares, tinham lá aquela frase: bem-aventurado Adão que não teve sogra. E essas coisas pelo estilo. Mas possivelmente o problema, mais que entre genro e a sogra, pudesse ser entre a nora e realmente a sogra, não é? Há sempre, ou pode haver numa sociedade patriarcal, um pouco estas competições e dizer: não está a tratar bem do filho, ou enfim, não compreende e tal, e um pouco estas competições que se levantam por causa destas questões. Mas também na sociedade, o tempo que eu vivi lá na Índia, também soube realmente, digamos, a que se casa com o filho, vai para a casa da sogra e dos sogros, e realmente aquilo digamos, é uma espécie de escrava lá. Aliás, é ela que se move para a casa digamos, do que é a mãe do marido, não é? E, pronto, é tratada ali de limpar e não sei o que mais, aquilo realmente parece mais uma escravidão que outra coisa. Além de que tem que pagar um dowry. Dowry é a dote. É a família dela que paga a família dele, e aliás não só uma vez, pode ser várias vezes, mas pelo menos no casamento tem que ter essa dote. E aliás, pronto, é bastante, pode ser bastante dinheiro ou riqueza, etc. Nesse sentido, quem tem filhas lá, nesse sistema tradicional,
talvez em algumas cidades já mudou um bocadinho esta questão, mas realmente pode ficar até um pouco, se não na miséria, mas perder bastante dinheiro em todo esse processo. Bom, mas enfim, isto era para contar um pouco a introdução a esta questão deste caso que vai ser tudo o contrário. Vamos ver aqui o relatar precisamente a amizade entre a nora e a sogra. Vamos ver através desta história que é da Ruth e da Noemi, não é? Ruth e Noemi, e que aparece no Antigo Testamento, num livro que se chama precisamente assim, Ruth, não é? Ruth. E que, bom, que é um dos livros mais curiosos e mais simpáticos que tem. Esse livro está entre os juízes, perdão, o livro dos juízes e o livro de Samuel, entre os juízes e o Samuel, portanto, os primeiros livros da Bíblia. Responde ao período também dos chamados juízes, que acho que já falámos há algum momento, aquele período pré-estatal, ainda não é ou pré-monárquico, ainda não há monarquia, supõe o tempo de instalação em Canaã, ou segundo alguns historiadores modernos, realmente, utilizando o chamado modelo da revolta, mostra o que é a origem de Israel como uma revolta de camponeses contra as monarquias, e sim que existiam lá, cananeias, e para estabelecer uma sociedade diferente, uma sociedade muito mais horizontal, sem exército profissional, sem um templo central, sem também um sacerdócio assim já muito fixo, não é? E com celebrações, por exemplo, de defesa entre diversas tribos, não é? O sistema tribal, e é chamada contra realmente outras monarquias, não é? Mas que eles faziam por tribos geminadas, chamadas assim, porque estavam ao lado uma da outra e defendiam-se conjuntamente. E isso configurou a chamada Confederação Tribal Israelita, e que deu pé a um projeto novo, um projeto já vista, na qual se integrou gente também vinda, faço este excurso porque pode ajudar um bocadinho para entender também o contexto, gente vinda sim, do Egito, escravos e trabalhadores de baixo salário ou quase sem salário, não é? Semi-escravos, e configuraram um projeto novo naquela terra de Canaã. Não é? Portanto, Israel originariamente não é tanto uma etnia nem uma nação como tal, entendida assim. É mais um projeto, não é? Um projeto teológico e social e político. Ambos iam unidos. Se depois tivermos mais tempo, podemos falar um bocadinho sobre isso, mas algumas leituras mais críticas e de análise daquele tempo mostram um bocadinho isso. Com uma espécie de chefes carismáticos, que têm carisma. Já vimos o caso, então, excepcional daquela Débora, mas é um pouco nesse contexto, então, que se vai entender esta história da Ruth e da Noemi. Tem também, é simples, mas tem também alguma crítica social atrás disso, não é? Já vamos ver um bocadinho. Que, no entanto, segundo dizem os eruditos, não corresponde ao tempo histórico que deveria ser o templo digamos, dos juízes e dessa primitiva confederação tribal de israelita, normalmente é de 1250 a 1050. E, portanto, este pode ser, não logo dos inícios, mas numa certa instalação, um pouco mais organização, portanto, século XII antes de Cristo. Não é? Século XII antes de Cristo, para que se situem. Mas o livro de Ruth é muito mais tardiamente escrito. Não é? É escrito, dizem alguns, depois do exílio da Babilónia, portanto, século VI antes de Cristo, ou talvez no último quarto desse século, portanto, muito posterior, como muitos livros da Bíblia foram escritos nessa altura, do Antigo Testamento, não é? Retomando velhas tradições orais, etc., mas também reconstrução.
Este livro, o aspecto histórico pode ser muito questionável, não é? Quer dizer, o tema da, digamos, da historicidade dos livros da Bíblia, quer dizer, não a historicidade do livro como tal, mas da situação que relata, não é? Pode ser muito discutível. Parece mais uma história, um conto, do que outra coisa, não? Um conto tipo Hollywood, onde tudo encaixa, não é? Hollywood antes, não é? Agora se calhar também já é um pouco diferente. E então é assim uma história um tanto piedosa, mas interessante e tem alguns aspectos interessantes a considerar. Sobretudo isto que nós vamos analisar. Esta amizade entre a sogra e a nora, não é? E que mostra outro tipo de relações que não têm que ser competitivas como tal, ou não devem ser competitivas, ou não necessariamente são competitivas, mas podem ser de colaborativas, não é? Podem ser colaborativas. Isto é que é um interessante a ter em conta aqui. Bom, então, como este livrinho é pequeno, são 4 capítulos só, eu acho que seria interessante que pudéssemos ir lendo, não é? Vamos fazer assim outra pedagogia. Vamos lendo, e depois eu de vez em quando eu vou fazendo alguns comentários e também, se querem, também podem fazer alguns comentários, eh, porque pode ser interessante um bocadinho ver e entendemos todo o tom. Não é muito grande, de maneira que se 2 ou 3 pessoas de vocês tiverem aí o texto à mão, vamos fazendo por turnos e vamos lendo aí se calhar diversas versões, não é? Eu tenho aqui à frente o da Bíblia de Jerusalém, mas também pode ser da difusora bíblica, enfim, as versões não são muito diferentes, não tocam temas nada fundamentais, não é? Portanto, vou pedir aí alguma colaboração. Eu posso ler, mas acho mais interessante que colaboremos, não é? E façamos entre vários. Então, alguém que se ofereça para ler, Ruth, capítulo 1, começa a ler e depois vamos mudando, não é? Vamos lá Eu ver. posso ler para aí, Rui? Sim, Eu- Elina, não, oh, Fátima, Fátima, tudo Fátima, bem. Começa então. Começa então e uma vamos. família de imigrantes, não é? Sim, olha, tenham em conta que esses títulos que aparecem às vezes nas Bíblias não são títulos originais, não são títulos dos livros, são títulos postos depois nas edições que fazemos, umas mais modernas, outras mais antigas, mas não corresponde exatamente aos títulos originais, não é? Que estes É. tinham só capítulos e às vezes nem versículos têm. É posto posteriormente, mas enfim. Vamos lá então, Fátima, por favor. No tempo em que Israel era governado pelos juízes, sobreveio uma grande fome no país. Um homem partiu de Belém de Judá com a sua mulher e os seus 2 filhos e foi morar para os campos de Moabe. Ele chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos chamavam-se Maalon e Quelion. Bom, um momentinho, alguma observação sobre isso, não é? Então eles vão de Belém, Betlehem, significa casa do pão, e vão ir para Moab. Moab muitas vezes tinha sido adversária de Israel. Tinha havido lá as suas guerras, de vez em quando aparece, ou melhor seria das monarquias de Moab. E então realmente era muitas vezes considerado um povo inimigo. Mas aqui vemos uma coisa fora do comum, não é? Eles vão para realmente um território estranho, o qual também não acontecia, não é? Acontecia de alguma maneira. Já é ter em conta os nomes já são um bocado simbólicos, não é? Se veem as notas, eu recomendo que leiam sempre estes textos com as notas em baixo, costumam ter. Então, diz aqui o autor da Bíblia de Jerusalém, estes nomes, os nomes talvez sejam fictícios. Talvez, tiremos o talvez. Temos, por exemplo, Maalon, significa enfermidade. Não é? Os nomes em hebraico, entre parênteses, tinham sempre um significado. Não é? Não é assim nomes à toa. Maalon significa enfermidade, Kelion significa desfalecimento, Orfá
que vai aparecer depois como uma das também das noras da Noemi, significa aquela que volta as costas. E já vamos ver porque é que aparece isso assim. Ruth, o que é que significa Ruth? Amiga. Portanto, sempre que tiverem uma amiga, chamem-lhe Ruth. E depois Noemi, que se chama Minha Doçura. Minha Doçura. Elimelech significa meu Deus é rei. Melech é rei e Eli é o nome, um dos nomes divinos, não é? Eli, também significa isto. E vão aparecer talvez algum nome mais por aí, mas já veem que tem sempre um certo sentido simbólico, não é? Ok, continuemos. Chegados à terra de Moabe, fixaram-se ali. Entretanto, Elimeleque morreu, deixando Noemi com os seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Viveram ali 10 anos. Morrendo Maalon e Quelion, Noemi ficou só, sem os seus 2 filhos e seu marido. Metinha então até aí. Então, Vejam, é importante um pouco esta sempre a descendência masculina nesta sociedade patriarcal, não é? Neste caso desta história, morrem os 2 filhos, então Noemi fica numa terra estranha e, se bem, pronto, já vivia lá há 10 anos, já conheceria bem a tradição, mas realmente está numa situação bem difícil, não é? Só fica com digamos, as esposas, realmente, dos seus 2 filhos, que é o que vamos ver agora. Sim, então Noemi levantou-se e, na companhia das suas 2 noras, deixou a terra de Moabe. Ouvira dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e lhe tinha dado pão. Deixou, pois, aquela terra onde vivera com as suas noras e regressou à terra de Judá. E disse às suas noras: Ide, voltai para a casa da vossa mãe. O Senhor use de misericórdia convosco, como vós usastes comigo e com os que morreram. Que ele vos conceda a paz em vossos lares, na casa de vossos maridos. E beijou-as. Elas, começando a soluçar, disseram: Nós iremos contigo para o teu povo. Noemi respondeu-lhes: Ide, minhas filhas, para que haveis de vir comigo? Porventura tenho eu ainda no meu seio filhos para que de mim possais esperar outros maridos? Voltai, minhas filhas, porque já estou demasiado velha para me casar de novo. E ainda que eu tivesse alguma esperança de conceber e gerar filhos nesta mesma noite, esperá-los-ei até que se tornassem grandes, esperá-los-eis até que se tornassem grandes, sem casar de novo. Não, minhas filhas, a minha dor é muito maior do que a vossa, porque a mão do Senhor pesa sobre mim. Então desataram de novo a sim, um chorar. momentinho então até estamos a entender a situação, não é? Ela diz, pronto, agradece às suas noras e parece que havia uma relação muito estreita entre todas elas, interessante, e que apesar de serem mulheres moabitas e ela mulher israelita, que eles davam muito importância a essas coisas, no entanto houve aí uma aliança muito intensa entre elas, de tal maneira que pronto, isso era sinónimo de uma grande amizade. Mas, claro, naquela situação, ela pensou voltar outra vez à sua terra e pronto, e queria deixar as suas noras na terra, digamos que era Moab, não é? Mas aqui é como vai acontecer uma coisa um pouco mais surpreendente. Vejamos. Sim? Continuou? Sim, sim. Então desataram de novo a chorar. Orfa beijou a sua sogra e retirou-se. Ruth, porém, recusou separar-se dela e disse-lhe Noemi: Já que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vai com ela. Ruth respondeu: Não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti, porque irei para onde fores e onde habitares, eu habitarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus o meu Deus. Na terra em que morreres, quero morrer e ser sepultada, na terra onde fores sepultada. O Senhor trate-me com rigor, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Ok, então um momentinho até aí também. Pronto, então assim vemos a dualidade. Por uma parte, esta Orfa, Orpa,
é aquela que dá as costas, não é? Volta, volta para Moab. No entanto, a Ruth diz que não, que vai acompanhá-la, não a vai deixar só. Não é? Não vai deixar só. Evidentemente, ela seria mais velha, a viagem não seria fácil, não só por isso, mas toma a decisão de acompanhá-la. Agora, acompanhá-la significava também deixar o seu povo, significava deixar os seus deuses, tudo aquilo tinha a sua tradição, não é? A sua tradição, a sua cultura, e integrar-se numa cultura alheia que ela não saberia, uma aventura, o que é que vai acontecer com ela, com a Ruth? Seria bem recebida? Seria mal recebida? Sabendo às vezes que houve estas lutas e brigas entre ambos povos e tal, então era sempre arriscado, mas ela prefere a amizade, conservar a amizade e a familiaridade com a Noemi, com a sogra, do que separar-se dela, não é? Então, Perante tal firmeza, Noemi não insistiu mais. Seguiram juntas e chegaram a Belém. Mal entraram na cidade, logo correu a notícia e as mulheres diziam: Aqui está Noemi. Ela replicou: Não me chameis Noemi, mas Mara, porque o Todo-Poderoso encheu-me de amargura. sim, a palavra Mara também tem o significado da minha amargura, não é? eh, ou minha amargura ou Mara a amarga. É um pouco a contraposição ao nome que tinha antes, não é? Antes era, digamos, o nome Noemi significa minha doçura, ou a doçura agora passa por ser amarga, realmente a que está em tristeza profunda. Sim, Parti com as mãos cheias e o Senhor fez-me voltar de mãos vazias. Porque me chamais Noemi, se foi o Senhor que me humilhou e me aniquilou? Voltou, pois, Noemi e sua nora Ruth, a Moabita, à terra da sua peregrinação. Chegaram a Belém quando se começavam a cegar as cevadas. muito bem. Então, pronto, então temos elas já a chegarem. Qual é a atitude que se sente ou a situação, digamos, psicológica que sente a Noemi? É muito alegre ou não? Será que esse nome indica alguma coisa, este novo nome? Será que ela fica contente? O que é que ela diz sobre Deus, não é? Shaddai, aqui utilizam a forma de Shaddai. O que é que ela diz sobre. se- Pensará que o Senhor a castigou, não é? Naquela altura, digamos, vida e morte eram sempre fundamentais. Sempre foi, não é? Mas significa que naquele contexto, pronto, não ter bênção, não ter filhos, ter perdido, é uma punição mesmo forte para alguém que é do povo de Israel, nesse aspecto, não é? Bom, alguém mais quer ler, quer continuar agora o capítulo 2? Ou alguém quer fazer algum comentário até agora? Eu faço no fim. Está bem, ok, ok. Depois soltas aí a lista. Mas se quiserem fazer, não há problema. Então, quem é que mais continua a ler? Eu Capítulo posso 2. continuar. Eu posso Elina, continuar. em Sim. frente. Ruth vai rabiscar espigas. E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Sim, um Foi, momentinho pois, só. Um momentinho. Eu vou cortando de vez em quando para está postar bem. algumas coisas. Havia algumas normas no povo de Israel, que aparecem em vários livros, que era que quando se segava e recolhia, hum, havia a tendência a deixar sempre algumas espigas soltas, não é? Porquê? Era realmente para cumprir aquela ideia que os pobres também tinham direito a comer.
não é? É um pouco sempre essa atenção, e é interessante que saem esses mandamentos e essas normas. Então, quer dizer, quando estão a recolher, olha, não se preocupem, deixem algumas coisas livres, porque isso vai servir para quem vem atrás, não tem que comer e servir-se disso, não é? E este é o caso que está a pensar a Ruth, que não tem, nem a Noemi, não tem lugar assim onde ficar, então, olha, temos que comer, e então ela vai, como é mais nova, não é? Vai então tentar recolher aquelas espigas que tinham caído e para poder comer depois, ok? Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores. E caiu-lhe em boa sorte, em sorte, uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Betlém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disso, disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Um momentinho. E respondeu o moço Isto, que estava posto. Irina, desculpa, aí é um aspecto importante. De quem é esta jovem? Naquele contexto patriarcal, toda mulher era de alguém, ou era do pai, ou do marido, ou de algum parente, etc., não é? Então, de repente, que apareça ali assim uma mulher que eles não sabem muito bem o que é, logo a pergunta é de quem é, não é? Quem é o marido, quem é tal, não é? Não estamos nos nossos tempos a pensar que pudesse ter independência ou pudesse ser uma mulher que aparecia por ali. Não, é sempre de quem é que é, não é? É um pouco o contexto patriarcal, Uhum. ok? E, respon- e respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça boaíta que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vás escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Um momentinho até Então aí, ela um caiu. momentinho. Irina, Uhum, Irina, tranquila. sim, O sim. que é que acham? Qual é a atitude aqui do Boaz, do Boaz, segundo outras traduções? É uma, é uma posição dura ou Era bondoso. era bondoso, não Sim, é? sim, sim. Foi Quer bom para dizer, ela. sente um pouco assim a solidariedade. Ele não sabe muito bem ainda quem é, mas já sente esta simpatia pela moça, não é? Ele podia passar despercebido, não fazer caso nenhum e tal. Pronto, há ali uma moça ali a colher e pronto. Mas Mas eles não, eram parentes. pois é, mas aqui ainda não Parentes de está claro, Noemi. ainda não aparece, Ainda não ainda não aparece. aparece. Sim. Isto aqui é Hollywood, de maneira que vamos ver o que acontece em Hollywood. Ok, Ilina, queres continuar mais ou... Sim, posso continuar. Sim. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me constou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vi. Alô? Ficou aí a imagem e o som. Ficou aí um pouco freeze. Alina? Elina? Bom, Eu, sim. Continua então, por favor.
Sim, alguém vai continuar? Ainda que eu. É que parece que a Dina ficou aí com problemas de. Acho que o Rui estava com intenções de continuar. Sim, Ah, sim, mas posso continuar. Este texto é diferente do que estava a ser lido. sim, claro. É, é da difusora das pessoas. Sim, Eu fiquei sem net, pronto. Ah, Então já sim, veio? Já. Então pode continuar. está bem. Mas se há aí algum problema, continuamos com. Pois, mas Não, é ela só pode. porque a minha versão não é igual à vossa, não é? Pois não, nenhuma é continua, igual, elas são Vossa, todas diferentes. são todas claro, diferentes. aqui não há aversão, aqui há Não há várias uma versão, são O versões. todas. conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Sim, sim, Porque deu sim. o Ah, mesmo. bem. Claro. Sim, não há muitas diferenças. Bom, então continua um Uhum. pouco mais. Se houver algum problema que ficas aí freeze, então Aham. continuamos com alguém mais. Tá bem. Sim, Pois. Desculpe que eu já estou perdida. Qual é o versículo do Agora vou capítulo para o 2? 12, o Tínhamos versículo no 12. 10, Obrigada. sim, 12. 12. 12. Pronto. 12. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo nem eu ainda como uma das tuas criadas. E, sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molha o teu pecado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E, levantando-se ela a colher, sim, a colher, Boaz deu boa ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher. Não era a colher, era a colher. Deixai-a colher e não lhe o embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os escolha e não a repreendais. E ela esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Sim, E tomou, e, um momentinho então aí. Lembrem-se não é uma alguma efa, o que é uma passagem? efa? Sim, é uma Uma efa. medida, 45 diz aqui, 45 litros, ou o que é? O almude, Sim, sim. Já vou, 45 litros. Um EFA corresponde aproximadamente a 45 litros. Agora, vejamos uma coisa. Lembre-se de uma passagem também do Evangelho, em que um dia os discípulos também estão em necessidade e então andam aí a recolher o que encontram. É este mesmo princípio, não é? É deixar, normalmente nos campos deixavam não recolhiam tudo, de tal maneira que sempre ficava para os pobres. E então eles ali passaram as suas necessidades, não é? Passaram as suas necessidades e tiveram ainda que acabar por comer os pães lá no, no templo sim. dedicados e tal. Mas é este mesmo princípio, não é? Para Para os meus sobreviver lados chama-se o precisavam dele. rabisco, andar ao rabisco. Ao Sim, rabisco. sim, Ah, sim, sim. ok, Também já ouvi muito essa bem. expressão. E aqui havia como norma, digamos, de lei mesmo, pela lei. Não é que esquecessem só por esquecer. Mas claro, isso dependia um pouco também da boa vontade, não é? Quer dizer, tinhas que fazer isso, mas se calhar ali havia alguns que não tinham muito boa vontade e não sobrava quase nada, não é? De maneira que. Bom, e então continuamos um bocadinho mais, acabar esse capítulo. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe a sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais, Noemi: Este homem é o nosso parente chegado e um de entre os nossos remidores. O que é isto, Sim, remidores? então, remidor corresponde à palavra Goel, que às vezes até se utiliza para Deus. É daquele, bom, mas é o protetor, não é? E neste caso é Ah, que há atrás nesta sociedade israelita
que é toda organizada também, como todas as sociedades, do ponto de vista antropológico. Então havia uma lei chamada do Levirato, podemos ver aqui, bom, se tivermos tempo, mas aí virá as indicações do livro no Pentateuco, onde aparece a lei do Levirato. O que era a lei do Levirato? Significava se uma mulher casava digamos, casava com um homem e depois não tinha filhos, e o homem falecia, então era obrigação social e até legal, além de moral, que o irmão desse homem casasse com ela para dar descendência. Não é? A ideia sempre é que a descendência, o património, etc., tinham que estar integrados, digamos, dentro da família, dentro da tradição do povo, etc., não é? É tudo muito antropológico nesse sentido. Então, normalmente era isso que deveria acontecer, e aqui já estamos a ver aquele protetor, não é? Que se vai transformar naquele que vai ter que redimir. Então, o Elimelec tinha falecido e que vai ter que, então, digamos, depois receber aqui a Ruth em casa. Mas ainda tem uma historiazinha mais por meio. Vamos lá, isto Hollywood é Hollywood. Continuamos um bocadinho até acabar este E capítulo. disse Ruth a Moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te juntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi, a sua nora, disse Noemi à sua nora Ruth: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, juntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Muito bem. Então, o que é que observamos? Ela não é só cegar para ela própria, não é? Sobretudo é para acompanhar a solidariedade, não é? Essa, como se diz hoje em dia, sororidade, não é? Assim como há fraternidade, frater, irmão, soror, e sor significa irmã, não é? Então, a irmandade entre mulheres, não é? Então vai ser solidária com ela e vai regressar. Mas eis que é aí que a sogra diz: mas esse homem que conheceste faz parte da nossa família, e vamos ver o que é que recomenda a Noemi nesta história. O que é que recomenda nesta história? Pronto, obrigado, Elina. E vamos, alguém mais queira ler, por favor, aqui o capítulo 3. Já estamos na metade, já estamos a ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos. Quem é que leu o 3, então? Silêncio pode ser homem, pode ser, da senhora. pode ser senhora. Rui, não fiques assim Não, pronto, é lá então. tão tímido entre as senhoras. Então, isto vai Bem-aventurado tu continuar entre as diferente. mulheres. Então, Ruth, Ruth desceu, pois, à eira e fez tudo como a sogra lhe tinha recomendado. Bozo comeu e bebeu, e o seu coração ficou bem disposto. Depois foi e deitou-se junto de um monte de feixes. Saltou um Mas pouco, ele não saltou foi? ali um bocado. Saltou. Cássia de Pois, Noemi. pois é que isto é um texto diferente. Ah, é sim, diferente. mas o 3, estamos Atra... no começo do Ai, 3. no 3, no começo do Três. 3. Isso, Sim. 3-1. 3-1, está bem. A sua sogra Noemi disse-lhe: Minha filha, tenho de te procurar um aconchego em que te sintas bem. Ora bem, este Boz, nosso parente, com cujas servas andaste, vem joeirar esta tarde a cevada da sua eira. Lava-te, perfuma-te, põe os teus melhores vestidos e desce à eira, mas não te des a conhecer a esse homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Aqui a sogra tem as suas artes, não é? Tem as Tem, suas sei, artes, então já está a preparar a história, já está a a preparar a preparar a história. história. Quando se for deitar, observa o lugar em que ele dorme. Então,
entra e levanta a parte da manta com que ele cobre os pés e deita-te. Ele mesmo te dirá aquilo que deves fazer. E Ruth respondeu-lhe: farei tudo o que me dizes. Ruth desceu, pois, à eira e fez tudo como a sogra lhe tinha recomendado. Bozo comeu e bebeu, e o seu coração ficou bem disposto. Depois foi e deitou-se junto de um monte de feixes. Ruth aproximou-se de mansinho, afastou a manta que lhe cobria os pés e deitou-se ali. Pelo meio da noite, o homem acordou espavorido e perturbado ao ver uma mulher deitada aos seus pés e Um, disse-lhe: um momentinho Quem és aí. tu? Espera aí, Rui. Ah, Pronto, aqui a história é sempre muito prudente, não é? Não estamos É. nos Hollywoods modernos. Então fica ali aos pés, não é? Devia ser um pouco tradição isso. Tudo isto é muito É. simbólico, não é? Então ficar aos pés tinha um simbolismo já, mas significava depois também alguma coisa mais, não é? Mas não temos a imaginar grandes histórias naquela altura. Sim, um bocadinho mais. E disse: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, a tua serva. Estende o teu manto sobre a tua serva, porque tens o direito de resgate. Ele disse: O Senhor te abençoe, minha filha. Esta tua última bondade vale mais do que a primeira, porque não procuraste jovens pobres ou ricos. Agora, minha filha, não temas, farei por ti tudo o que tu disseres, porque toda a gente da minha cidade sabe que és uma mulher de valor. Ora, é verdade que eu sou teu parente, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Então, Fica aqui esta noite. desculpa, Rui. Sim? Pronto, então a história tem que ter o seu problema, não é? Tudo era Pois, demasiado pois, assim facilão, não é? Então vai pois, não é aparecer tão. aqui porque havia gente mais próxima dela, por parentesco, que teria direito Pois, a esse chamado resgate, não é? A cumprir a lei pois. do levirato, não é? Ok, sim, por favor. Fica aqui esta noite. Amanhã, se ele quiser, Apagou-se. Desapareceu Caiu. também. Sim. Aqui quem Desaparece. fala desaparecem. Tenha cuidado aí com a história. Então, Rui, estamos por aí? Não desapareceu. Bom, então outra pessoa mais, espero não desapareça também. Eu é que não posso ler, porque senão eu desapareço, então. Eu posso ler. Então, sim, Florinda, continua. Estamos Descansa, no versículo 13. 13, não é? Descansa aqui esta noite. Amanhã, se ele quiser usar do seu direito de resgate sobre ti, está bem que o faça. De contrário, eu o farei. Juro pelo Senhor. Dorme, pois, até pela manhã. Ela ficou deitada aos seus pés até ao fim da noite. Buz disse-lhe: Procura que ninguém saiba que estiveste cá. E acrescentou: Estende o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela estendeu e Buz encheu com 6 medidas de cevada que lhe pôs às costas. Assim carregada, entrou na cidade. Ruth voltou para junto da sua sogra, que lhe perguntou: Como vais, minha filha? Ruth contou-lhe então tudo o que aquele homem fizera por ela e acrescentou: Ele deu-me estas 6 medidas de cevada, dizendo-me: Não voltarás com as mãos vazias para a tua sogra. Disse-lhe então Noemi: Espera, minha filha, até sabermos como vai terminar tudo isto. Esse homem não descansará enquanto não tiver cumprido o que te prometeu. Muito bem, então até aí, pronto, aqui a sogra sabe toda a história, não é? Como se, como se resolve a situação. A sogra era Mas uma boa conselheira.
Uma boa conselheira. Mas, aliás, ela conhece as tradições israelitas. Vejam, a Moab vem de outro país, tem outras tradições, país, É, outro povo, tem tradição. outras tradições. Ela está-lhe a dar os conselhos porque ela sabe como é que se faz estes processos. Porque tudo isto era um pouco ritualizado, não é? Não é assim não é como hoje em dia, que cada coisa é assim como Já se quer. tenho. Mas, mas, mas pronto, é Peço um pouco mais perdão. atenta. Não, tranquilo, Rui, já está a continuar aqui a Não, Florinda. perdi a bateria, mas já recuperei o Sim, som. é que Obrigado. começa Continue. aqui a ler, quem começa a ler depois acontece isso, já vais ver É uma então aqui. maçada. Mas agora estamos com a Florinda, que está aqui no. Continue. Então, capítulo 4, já o final da história. É o casamento. Não sei se leio eu ou leio outra pessoa. Eu posso ler? Queira, se há, Leia, se há leia. outra, se há Leio? outra. Leio, então vou ler o casamento. Casamento com Ruth. Foi Bus à porta da cidade e sentou-se ali. Vendo passar o homem de quem falara, chamou e disse-lhe: Vem cá um momento e senta-te aqui. O homem veio e sentou-se. Então Bus, escolhendo 10 homens dos anciãos da cidade, disse-lhe: Sentai-vos aqui. Um momentinho então. Pronto, então é preciso testemunhas. Tudo isto é um processo também legal, não é? Não é dizer agora, ele disse que sim ou ele disse que não, é sempre a palavra dele e a palavra contra o outro, não é? Então precisa dos testemunhos. E aliás, bastantes testemunhos, aqui são 10, não é? Um pouco para ver todo este processo antropológico, como se faz as coisas. Sim, sim, Posso? sim. Logo que se sentaram, falou ao seu parente próximo, nestes termos: Noemi, que voltou da terra de Moabe, está para vender a parte do campo que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Quis informar-te disto e propor-te que compres diante dos anciãos do meu povo aqui presentes. Se queres usar do teu direito de parentesco, faze-o. De contrário, diz-me, para que eu saiba o que devo fazer, porque vens em primeiro lugar, mas depois de ti é a mim que cabe tal direito. Não sei se o Frei Rui quer comentar alguma Sim, coisa. pronto, então é essa questão. A norma era que antropologicamente quem tem o direito de parentesco mais próximo fosse aquele que ficasse com ela. E também o património, quer dizer, Mas que o veio unido matrimónio e património património. era Matrimónio do e sogro, património. era do sogro do Elimeleque. Sim, 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 sim. São as Portanto, era normas de Israel e então era respeitar todas as dela. tradições, não é? Ok, Respon- Respondeu o homem: Eu usarei do meu direito. mas Replicou. atenção, desculpa, só se ia falar do património. Ele está Agora interessado no estamos a falar património, do património. mas agora continua. Usarei do meu direito. Replicou-lhe Buse: Comprando esta terra da mão de Noemi, terás que receber Ruth, a Moabita, mulher do defunto, para conservar o nome do defunto em sua herança. Coitada da Ruth. Ele respondeu, então já vai no segundo, não é? Quer dizer, o outro. Ele respondeu: Nesse caso, não a posso resgatar por minha própria conta, porque isto viria prejudicar o meu património. Usa do teu privilégio, já que eu não o posso fazer. Bom, então aqui a questão é quando ele vê que o património tem consequências que ele não previa, então aí já renunciar ao património é mais, é melhor do que carregar também a. Mais Vejam importante. também um bocadinho de fundo a imagem que é sobre a mulher, não é? Também há A aqui a mu- esperteza do Bu. sim, mas a O Bu ideia é devia estar essa. interessado. Era lei, era Sim, lei. a mulher é um bem, não é? Faz parte do património, a mulher, etc., está um bocadinho nessa modalidade. Mas, Rui, porque é que dizes qual é a esperteza do... Parece-me que, segundo o Buse, ele é que foi levantar a questão do património. Não é obrigatório, que Não era era, assim. também Se formava ele, parte, sim. se ele não comprasse as terras, não podia ficar com a mulher. Claro, Mas o Claro. sim, Buse sim. devia saber que ele não estaria interessado em ser dilapidado o Mas, seu capital. mas ele Portanto, pode fez... haver um interesse na parte do Buse, não. Não é para mim. É uma Sim, interpretação.
Isso era para o outro, ok? Bom, mas parece que ele seguiu as normas, quer Está dizer, bem, está e aqui bem. nesta história de Hollywood ele tinha que fazer tudo bem para depois não ficar assim atrapalhado. Esperou que o outro dissesse que não. E quando o outro. Agora apresentou o caso, sim, primeiro é o património, se calhar Em, tivesse Pois, dito. em exato. suma, o que importa é o património, a mulher é o brinde que Sim. vem por acréscimo. Era o que tinha que Está carregar, era a parte que tinha que carregar com o Mas património. mesmo assim aqui a mulher não é muito maltratada. Eu acho que mais à Sim, era frente maltratada Porque a mesmo. mulher foi diminuindo O de Buse, categoria. Bons. se o outro tinha que comprar o património, então o Buse também tinha. E ele Não, nunca pôs essa questão. Para Sim, ficar sim, com a Noemi, tinha que comprar o sim, sim, património. sim, sim, O sim, Buse nunca claro. põe essa questão. Se ele põe esta questão ao outro, é porque sabe, o outro, não, isso não quero o património dela, que é caro, então ele não quer, fico eu com o Buse. Não, mas ao princípio o outro diz que quer ficar com o quero. negócio. Só Pois, quando sabe que tem que carregar também com a... exatamente. Aí é que já não. É É o Mas demasiado. brinde. É o tal brinde da é prenda. uma É o brinde. esperteza. É uma esperteza. Bom, então, Ok? vamos acabar um pouco essa história, sim. Continua um bocadinho, ou queres continuar, Florinda? Ou deixamos alguém mais que leia? É como quiserem. Posso continuar ou outra pessoa pode continuar. Alguém quer ler também? Ou deixamos a Florinda acabar? Diz-me só uma coisa, Rui, posso? Eu Claro, perdi-me claro. aqui um Sim. bocadinho. Qual é o capítulo? Disseste que é o quarto capítulo, Sim, estamos no quarto capítulo, no versículo 7. do Certo. 7, versículo 7. Sim, Epá, 4, 7. Chama-se antigo costume. Ok, então, pronto, continua, Florinda, Tá por bem. favor, então. Era costume antigo em Israel, nos casos de resgates ou de subrogação, que o homem tirasse a sua sandália e a desse ao parente para validade da transação. Isto servia de retificação. O parente próximo disse, pois, a Buse: compra para ti, e tirou a sua sandália. Buse disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Uhum. que era o defunto, Sim. o seu pai, a Quelion e a Maalon, que eram os filhos. Uhum. Com isto adquiro ao mesmo tempo Ruth, a Moabita, por mulher, viúva de Malom, para conservar o nome do defunto em sua herança e para que este nome não seja eliminado de entre os seus irmãos e da porta da cidade. Vós, repito, sois hoje testemunhas. Então todo o Sim, povo, então, um momentinho, essa era a mesma lei do levirato, era essa, não é? Era. Tinha que dar, digamos, continuar a aceitar a mulher, não é? E recebê-la, gostasse ou não. Porque este caso parece que sim, não é? Parece que sim. Mas tudo bem. Sim, e então 11? então todo o povo que estava na porta respondeu com os anciãos: somos testemunhas. O Senhor torne essa mulher que entra na tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que fundaram a casa de Israel, que seja feliz em Efrata e adquira um nome célebre em Belém. Seja a sua casa como a casa de Farés, filho de Tamar e de Judá, pela posteridade que o Senhor te der por esta jovem. Uhum. Isto é como assim já as canções e já as coisas de festa e tudo isso, não é? Que já estavam a fazer. Pronto, então acaba aí, a partir do 13 até ao final. Posso? Ainda tem mais. Até Sim, agora sim, tem 13. Posso? 7, 4, 13. Sim. Há uma estrangeira na genealogia da vida. Sim. Continua o outro, continua Sim, como é. sim. Pronto, quem quiser acaba, se calhar já está lançado. Uma Uhum. estrangeira na genealogia de Cristo. Buse tomou, pois, Ruth, que se tornou Isto, desculpas, de Cristo ou de David? Aqui aparece-me David. David. David, aqui mas na depois também de Cristo. mas Vamos Cristo falar tem de Davi, é um já de bocadinho David. focado. Os dois, Não, vão ser os dois. na genealogia de Cristo, aqui diz Cristo, é por isso que eu disse. Mas faz Sim. mais sentido, estamos no Antigo Aqui Testamento é a falar David. de David. Sim, já vamos um pouco a isso. Vamos lá Já acabar um pouco. esclarece aí as genealogias.
Sim, Boaz vamos tomou, acabar. pois, Ruth, que se tornou sua mulher. Aproximou-se dela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e de dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi: Bendito seja Deus, que não te recusou um libertador neste dia, para perpetuar o nome do defunto em Israel. Ele te dará a vida e será o arrimo da tua velhice, porque nasceu um menino da tua nora, que te ama e é para ti mais preciosa que 7 filhos. Noemi recebeu o menino, pô-lo no seu regaço, fazendo para com ele o ofício de ama. As Sim, é que suas a recebeu, quer dizer, é adopção, não é? era Adoptou. a avó, Sim. as suas vizinhas, congratulando-se com ela, diziam: Nasceu um filho a Noemi, e foi-lhe dado o nome de Obed. Este Obed significa o servo. é. Servo de Javé, no sentido, o servo Ah, de tá Javé. bom. Se é de Javé, tá bom. Este foi pai de Isaí e avô de Davi. GC, GC. Não sei o que é que diz aí, mas é GC normalmente. Aqui É diz, GC, é GC. Eu já sei. este GC. aqui diz Isaí e avô de Davi. Ok. Esta é a Pai posteridade, de Davi, não é? GC é pai de pai de David. Davi. Sim. E avô de David. Esta é a posteridade de Farés. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Ram. Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Buz. Buz gerou Obed. Obed gerou Isaí. Isaí gerou Davi. Bom, portanto, é de David, mas vai entrar na lista também de Jesus, não é? Que são também familiares, não é? Sim. Porque eles tentam unir Jesus também da tradição da família de Davi, não é? Muito bem, então, obrigado pela leitura e então agora um bocadinho é comentar o que é que achamos desta história assim um pouco hollywoodesca, mas o que é que podemos destacar? O que pormenores é que são importantes aqui a ter em conta? Agora eu gostava mais que falassem vocês, não seja só eu a dizer. O que é que acham? O que é que chamam mais a atenção? O que é que de alguma maneira lhes parece interessante nesta história? É um bocadinho diferente das de a Sara e a Agar, não é? Para É além, uma Diferente. coisa, posso dizer, há uma Sim, coisa aqui Paula, curiosa, vão é pedir a que, palavra? posso? Sim, sim, Há diz. aqui uma coisa que me ressalta é que a Ruth é a Moabita, não é? Sim, Portanto, a Moabita era estrangeira e, em princípio, os casamentos eram endógamos. Portanto, os judeus casavam com os judias, não casavam sim. com. E este pormenor aqui que não é revelado nem em Boaz, Há aí um eco, desculpa, aí um eco. Perdão, não percebi bem o que Então dizias. eu desligo. Sim, obrigado. era ali o Rui que estava razoavelmente perto, que estava a O fazer. outro Rui, o E outro Rui. o outro. E curiosamente, noutros sítios isso acontece, então, o José, aqueles textos de José, e agora me estou a lembrar o nome da mulher que vai para o Egito, aquilo tudo, porque ela Maria? é José e egípcia. Maria? Não. Não, a mulher do José que vai para o Egito. Ah, sim, 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 sim. Aí essa Bom, história, não me estou a lembrar, mas não é mulher. não me estou a Não é lembrar do mulher. nome dela. Há até um livro que é o nome dos dois, mas que não é canónico, mas que é Foi. apócrifo. É José e agora não me vem o nome. E essa história toda muito demonstrativa do processo que ela teve que percorrer para poder vir a casar com José. Portanto, essa história também é escrita mais tarde. Enfim, a gente não sabe bem quando é que as coisas foram, se foram e quando foram. Mas, enfim, quando é escrito já é numa lei, numa altura do da lei do Leviato já em vigor e assim. E aqui essa questão não é minimamente posta. A questão dela ser moabita não é problema aqui nenhum, Sim, sim. parece-me. Portanto, então isso é que é o interessante. Este livro, por isso é que alguns dizem que este livro é uma crítica assim tranquila, realmente, a essa tradição, digamos, de que tinha que ser do povo de Israel.
tinha havido a reforma do Esdras e Neemias, quando eles voltam, e que foi digamos, uma recomposição de Israel muito estrita, não é? Muito estrita e muito forte. Então aqui aparece um caso que aparece uma moabita, tranquilamente, que passa a formar. É verdade que ela é assimilada pelo povo, não é? Quer dizer, é assimilada, integrada com o Deus, não é? Que isso era fundamental. Não ficou com os seus deuses, não é? É integrada no povo de Israel. Mas, tranquilamente, é uma estrangeira. Lembrem-se aquele caso da Maria, outra Maria, a irmã de Moisés, não é? Que o acusou e então e o Arão também por estar a integrar uma mulher de Cush na própria tradição, não é? A tradição Israel. Mas aqui não. Então, o que demonstra que na Bíblia também há tradições mais universalistas. É verdade que ela passa a ser prosélita de Israel e existia também essas coisas, não é? Mas não criou demasiados problemas neste livro. Por isso vê-se assim uma certa crítica a dizer, pronto, os estrangeiros também se podem integrar no projeto de Javé. Hum? Também os estrangeiros se podem integrar. Não é só dos nacionais nesse sentido, entendido estritamente, do nosso sangue. Outras pessoas que vêm também podem ser, claro, com um processo, mas também podem ser deste processo do povo, não é? Isto é interessante, sim, portanto, na Bíblia sempre encontramos muitas vezes até posições contraditórias, não é? Numa linha e noutra, de tal maneira que às vezes temos que escolher. Temos que escolher qual é a que nos parece mais evidente. E também notar uma coisa curiosa, que ela vai entrar, uma estrangeira vai entrar digamos, na genealogia de Jesus, do Cristo. É curioso, não é? Aliás, há um estudo aí muito interessante sobre a genealogia de Jesus, em que há de tudo. Há estrangeiros, que para eles era Tudo. coisa, há até assassinos, há ladrões, Há tudo. há tudo. E é interessante esse aspecto, não é? Não é a linha da purificação, não é? Tinha que ser aquilo, perfeito. Não, há pessoas comuns e até estrangeiros. Para nós não significaria grande coisa o que é um estrangeiro ou uma estrangeira, mas naquele contexto, sim, queriam a pureza do sangue e toda essa questão. E não. E aqui vai integrar também aldrabões também. E que Jesus seja descendente dessa gente toda. Exatamente, Isso para que não sejamos é assim realmente tão. que o torna, sim, é fascinante. Sim, sim, curioso. É muito Muito bem, curioso. obrigado, sim, Maria Paula. Isso é interessante. Que mais querem destacar? Não sei, esta história comoveu-me pela bondade da Noemi. Eh, Portanto, contra todas as expectativas, ela. eh, Vamos lá ver, a órfã virou costas, mas seria o natural. Eram duas mulheres, não tinham marido, iam ter muitos problemas de sobrevivência, porque o homem era o que ganhava o sustento. Agora, a Ruth é uma mulher emancipada. Eu fiquei fascinada com isto porque ela se tinha saído do povo dela, da casa dos seus pais, do seu país, do seu Deus, para casar com um homem. E quando ele morreu, ela não voltou para o seu país, para os seus pais, Espera para o aí, seu Deus. um momentinho. Sim, mas ela estava, o marido foi para a terra dela. Ela casou lá, na sua própria terra. Mas depois, quando ele falece, é quando se dá esse processo. Ela então opta por acompanhar a sogra, a Sim, mas Noemi. ela ao Sim. casar, vi- adotou as tradições do marido. Saiu de casa dos seus Supõe-se, pais e foi viver com o supõe-se, marido. Que é supõe-se, um casamento, mas, não é? mas não, mas ficou na sua própria terra, não é? Ficou na sua Mas não própria vivia com terra. os pais, vivia com o marido. Sim, 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 mas os pais estavam lá, na mesma terra, em Moab, não é? Ela é E moabita. ela, uma vez que tinha casado, Sim, não voltou atrás. Ela seguiu o seu caminho. sim, sim. Ela
ela não, portanto, devendo-se viúva, não voltou para a casa dos pais. Sim, podia ter voltado, tinha Podia mais ter voltado como, proteção, como a órfã, mas aí ele a mostra, cunhada. sim, mostra a solidariedade que teve com a sogra, sim. Sim, mas eu julgo que há na Bíblia, não sei onde, que eu não conheço aqui muito a Bíblia e até o Antigo Testamento, não muito, mas que o marido sai de casa, quando casa, sai de casa dos seus pais para viver com a sua mulher. Eu julgo que é, não sei em que livro será, mas. E a mulher também sai de casa dos seus pais para viver com o marido. E esta não Sim, volta. Quando fica viúva, não volta. sim, Ela sim, vai sim. seguir a sogra. Cria-se um grande elo, realmente é, é, é uma bondade, tanto, não é mera uma mulher muito bondosa também, porque elas tinham as três uma relação muito próxima. E a Ruth realmente tem uma reação eh, de emancipação, de ir com a sogra, mas vai movida por um grande sentimento. E é esse sentimento. É que eu até estremeci com o sentimento, porque ela diz, eu comecei a ler isto pela primeira vez, porque nunca tinha lido isto, e ela diz que quer ficar com o seu povo, que fica com ela, que fica com o povo dela, com o seu Deus, e que quer ficar sepultada, quer morrer, que até a morte os separe. Se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Uhum. Sim, sim. Portanto, esta linha no fundo também do casamento, porque o casamento acaba com a morte de um, não é? Portanto, e ela é tão determinada que vai até à morte, quer ficar sepultada com ela, ela assume tudo o que é da Noemi, da sua sogra. Completamente, não é? Totalmente. E depois fez-me lembrar realmente, ela é uma antepassada na genealogia de Jesus, porque é uma bisavó, trisavó de David, não é? E Jesus é descendente de David. Jesus também fica com o pai até ao fim. Jesus fica com o seu pai até ao fim, até à morte. Sim, aí não sabemos E o não seu é por pai, causa, sim, mas há, refere-se ao eh, pai biológico, eu refiro-me ao pai, ao e pai espiritual, ao pai eterno, pai, sim, sim, eu refiro-me ao pai sim, espiritual. sim. Por Eh, São José não sabemos, olha, Já não aparece e sabemos, desaparece. nunca contaram Conta como é que se ele como é que morreu, São bom, José morreu, deve ter morrido, mas quando e faleceu, quando, não é? Mas e sim. não nos é contado. Mas Jesus fica espiritualmente com o Pai até à morte. Uhum, E Ruth também teve este sentimento de uhum, ficar completamente até à morte com a Noemi. Isto uhum, é um sentimento muito forte. uhum. Posso dizer uma De... coisa, Rui? Sim, sim, claro, claro. É, Sim, Florinda. além do que estive a dizer, ahm, eu queria só aqui chamar a atenção para a arte de casamenteira da, da Noemi, da Noemi para com a Ruth, porque lhe ensinou a comprometer o homem. Porque ela diz-lhe: sou a sua serva. Ruth, primeiro, quando ele já estava bêbado, não é? Levantou a capa, deitou-se lá aos pés Bêbado. dele, e depois, ele não estava bêbado, ele tive comido e bebido. Sou sua serva, e estenda a sua capa sobre mim, porque você é parente da minha sogra. Não diz assim, mas eu tive agora a ler na inteligência artificial, pode dar errado. Da minha sogra, e pode casar-se comigo. Portanto, isto foi. Quer dizer, a ligação forte era da sogra para com a nora, porque a nora, no fundo, também não tinha sido nada feliz, uma vez ficou viúva e sem filhos. E a sogra quis, no fundo, dar um bom destino à nora, que correspondeu inteiramente e ensinou-a como é que havia de apanhar o Boaz, ou o Sim. burro,
Bom, mas tudo isso é interessante porque estes laços são para homens e mulheres, quer dizer, estes laços antropológicos são realmente as tradições. No fundo, o que ela faz é introduzir também a Moabita, não é? A Ruth, introduzi-la nas próprias tradições, vai-lhe explicando, não é? Uma espécie de pedagogia. Agora tu vais fazer isto, mas ela já sabia que, segundo a tradição, ele teria que, a não ser que não fosse consequente, que também podia acontecer. Quer dizer que ele não fosse consequente, ele também teve que ser boa gente e cumprir as. Mas aquilo eram tudo um tanto regras antropológicas, não é? E que servia para eles e para elas, não é? Mais para elas, mas também eles tinham que cumprir a sua parte, certamente. Há aqui toda uma rede, não é, de relações estabelecidas, onde vai o património, vai o casamento, vai a posição da mulher, não é? Mas tudo isso tem que ser vivido com, digamos, com espiritualidade, porque podiam escapar, não é? Podiam escapar essas regras. Eu também destacaria uma coisa interessante, não sei se viram, o papel do cor das mulheres ao final, porque sempre há entre mulheres e homens, mas sempre pode haver aí as críticas, não é? Dizer, olha, ou descobrirem algumas coisas sempre que é possível, por sempre já sabem aquela história dos dois que vão e com o burro em cima do burro, não é? Então são as quatro, mostram assim a história. Quatro. Vai a mulher em cima do burro e vai o homem a conduzir. Então as críticas das pessoas. Este é um banana, a mulher é que o domina, a mulher é que ele vai, ele como serve. Na outra vai ele em cima e vai a mulher a conduzir o burro. Então os ditos, epá, este homem é um machista, vê como está a abusar ali da mulher e a mulher tem que ir servir. Na outra vão os dois desmontados e a conduzir o burro. E então as vozes são, epá, que gente tão estúpida, gente tão estúpida, então para que querem um animal, não é? É para ir assim a andar. E na última vão os dois em cima e as vozes são: epá, que gente tão abusadora dos animais. Coitado do burro, tem que levar os dois. Quer dizer, por mais que queiras, faças o que faças, sempre dá vozes aí a criticar. Mas é interessante que aqui o cor das mulheres, em todo o caso, aparece num sentido positivo, não é? O que às vezes não acontece na realidade. Claro, isto é uma história, e então tinha que acabar bem, não é? Mas às vezes isso acontece, não é? Isso acontece. Então as críticas, há aquela isto, aquilo outro e tal, sempre se descobrem coisas, se quisermos. Sim. Que mais? Que mais é que querem destacar aqui Posso da. falar? Sim, Posso falar? avante. Eu queria realçar a grande cumplicidade que houve entre a Ruth e a Noemi, porque a Ruth disse que ficaria sempre com ela, e a Noemi protegeu-a e teve sabedoria para que ela conseguisse resolver a situação dela e arranjasse. Portanto, elas foram as duas muito amigas uma da outra. Queria Sim. realçar esse aspecto. Certamente. E a ajuda de uma à outra ajudou a ambas. Se cada Pois. uma delas não tivesse a ajuda da outra, pronto, ok, se calhar sobreviviam. A Noemi teria voltado à terra dela, teria lá o seu pequeno património, mas uma viúva em Israel era complicado. Talvez nessa altura não fosse a ter tanto, no tempo de Jesus era complicado. Tanto aí que ficou sinónimo, para os profetas, qual era o sinónimo das pessoas mais vulneráveis? As classes sociais, por assim dizer, mais vulneráveis. Eram os estrangeiros, que eram explorados e tal, vinham de outros povos, etc. Eram as crianças, não é? Que perdiam, ficavam órfãos, não tinham nenhuma proteção, e as viúvas. Portanto, essa é uma trilogia que se vai repetindo nos diversos profetas para significar que Deus tem misericórdia com estes mais favorecidos, não é? Nós podíamos dizer, quem sabe, os imigrantes também, por acaso sempre estão aí os imigrantes, ou os sem habitação, ou os sem abrigo, etc. Mas, mas é isso, não é? Então, e depois a Moabita, a Ruth, tivesse voltado para a sua. Pronto, ok, mas também se calhar nessas tradições, não ter filhos
também era importante, porque isso não era só em Israel, não é? Aquela de uma sociedade patriarcal, mulher que não tem filhos, e claro, sempre era atribuído à mulher a esterilidade, não é? Hoje sabemos que não é assim, e no caso dela até se demonstrou que não era dela, a não ser que tivesse havido algum milagre por aí, mas certamente, não é? É um pouco. Certamente, o que podíamos chamar essa sororidade, não é? Sororidade. Uhum. Ambas lucraram nesse sentido, ambas ajudaram-se, ambas lucraram, e tudo bem, e a história foi feliz para todo mundo, para elas e não só para elas, para o resto, para o Boaz, para toda a tradição. Claro, é o happy end, mas tudo bem, Uhum. ok. Alguma coisinha mais queiram Olha, destacar? só queria que, entretanto, lembrei-me do tal apócrifo judaico que aborda esta questão do levirato, mas numa ótica diferente. É o livro de José Asnat, que é, Sim, chama-se assim, livro de José Asnat, que é o apócrifo judaico. sim, sim. Claro, há muitos apócrifos, não é? Esses são da teoria Mas este judaica, é não é? interessante porque mostra bem o peso do levirato, não é? Que aqui no fundo está num aspecto positivo. Aqui na Ruth é num aspecto positivo, que é de proteção, não Sim. é? E A não. ideia, a ideia no fundo era esse, Claro, era que por uma parte a mulher ficava protegida desse modelo patriarcal e também formava parte dessa ideia do património, no sentido, no pois, sentido, fundamentalmente não isso. é, não sei quando é que se diz de Abraão, que tinha não sei quê, e tinha mulher, e depois tinha não sei quantos cavalos, quer dizer, aquilo era assim uma espécie de possessão, não é? É a mentalidade que há, esse aspecto, não é? Pronto, então, lealdade, Betinha, posso sim, sim, dar Elsa, pequenas intervenções pequenas, pronto. É assim, esta parte do lado da mulher parece que é muito, muito estranha, porque estamos sempre a ver o lado patriarcal, ou seja, aqui mostra um bocadinho aquele lado matriarcal, aquele lado da irmandade do feminino, que muitas vezes foi expresso nas tendas vermelhas, que nós sabemos que já existia no Antigo Testamento, aquela tenda vermelha onde o feminino se reuniam, exatamente na altura em que as mulheres estavam com as regras, em que eram para fazer os partos, tudo isso, ou seja, em que a mulher podia expressar a sua, digamos assim, a sua sensibilidade, as suas sabedorias, os seus conhecimentos, e às vezes até mais ancestrais, mas pronto. Nesta questão do Antigo Testamento, realçam aqui só pequenas coisinhas, por exemplo, a questão de ele dar a sandália. Ora, muito bem, e estamos a falar dos judeus, mas também há aqui costumes que lembram um bocadinho também, estão ainda, que se mexem muito, já tinha lá, com o muçulmano. E a ideia do sapato é uma coisa assim um bocado estranha, porque para o muçulmano mostrar a sola do sapato aos sapatos é algo indigno, é algo que pisa ao chão, que pisa tudo aquilo que não é puro. Tanto que há uns anos atrás, quando houve aquela situação que houve um muçulmano que mandou um sapato à cara do Bill Clinton, digamos assim, toda a comunidade islã ficou em alvoroço, porque exatamente tu não és digno do chão que eu piso, aquela ideia de mostrar e tocar o próprio ato de tocar a sandália e dar ao outro, também mostra aqui, para mim, mexeu um pouco com isso. Também depois, mais tarde, nós temos aquela expressão sempre das sandálias do pescador e uma das expressões de Cristo é a ideia das sandálias. Pronto. Também houve aqui uma coisa que me deixou curiosa, é aquela, várias vezes foi referida a palavra somos testemunhas. Penso eu, será que as testemunhas de Jeová foram aqui buscar um bocadinho a esta iluminação para criar o nome deles? Pronto. São pequenas as achegas, muito mais que teria, mas não quero monopolizar. Isto tudo para dizer que não sim, há ligação entre a Ruth e o Noemi, porque sabemos que a relação no feminino, e as senhoras estão aqui e sabem, é uma relação muito profunda, é uma relação que vai muito mais para além do racional, é algo ancestral, é algo sistémico, é algo muito profundo. E neste caso elas já teriam provavelmente algum pacto entre elas, era um apoio que elas fazeriam, ou seja, uma beneficiava da força e dessa tal emancipação de Ruth e a outra a beneficiava da sabedoria, do conhecimento e já de alguma posição, porque uma anciã também já tem alguma posição dentro do clã e fizeram isso para salvaguardar e é muito, muito bonito. E talvez é estranho porque há sempre aquela ideia das mulheres, das disputas e dos conflitos, e neste caso exatamente mostra que há este lado de união, uma união subtil,
uma união quase confidencial, mas que está ali e que se expressa e que se eleva. E que foi daí também que, e exatamente desse pacto, estamos já tão próximo do nascimento de Jesus, pronto. Também faz parte da mensagem que se calhar queria dar esta união do feminino. Pronto, já que estamos a falar das mulheres. Bom, muito bem, é muito sugerente tudo o que disseste, não é? Agora, o da sandália, que eu sei, eu não conheço toda, mas se calhar tem outro sentido no povo de Israel, pelo menos. Mas os contratos celebravam-se assim. Os contratos é com o sapato. Agora, como sabemos, os símbolos em cada povo às vezes são diferentes e podem até ser contraditórios e significar isto. Mas o que disseste, sim, é interessante, não é? Que há aqui uma solidariedade entre mulheres que é importante. Não sei se as testemunhas de Jeová onde é que foram buscar o nome, não é? Mas, enfim, podíamos estudar, não é? Nisso na inteligência artificial agora, nós onde é que foram buscar. Mas pronto, a ideia do testemunho, sim, é importante em toda esta tradição também, porque muitas vezes não eram contratos como nós fazemos um contrato escrito, não é? Então apresentamos o contrato escrito e tem os. Não, nestes povos são mais símbolos, são mais de outra maneira, mas que expressam, são símbolos materiais que expressar realmente um acordo, não é? Um acordo nessa ideia, não é? Ou também outra coisa que se me estava a acontecer agora, além do que dizias a ocorrer agora, Elsa, é também a ideia que há um pacto de solidariedade intergeracional, porque aqui não é só o pacto no feminino, é também de geração, não é? Imagino que a Ruth seria muito mais jovem e que a Noemi seria bastante mais velhota, e então que realmente aqui um apoio entre umas e outras também é importante. Muitas vezes na vida misturam-se todos esses aspectos, não é? Todas as variáveis, diriam os sociólogos e os antropólogos, não é? Vão-se unindo também este aspecto, não é? Ok, então, Posso deixar aqui um testemunho, só para sim, terminar, já que sim, estamos sim, a sim. falar de testemunhas, eu devo dizer que a minha relação com a minha sogra foi do tipo da Noémia e da Ruth, sempre. Não teve estes foros porque não houve Uhum. situações deste dramatismo, mas foi sempre nesta linha ao contrário do que se diz e que Sim, bem me sim, sim. irrita quando ouço dizer isso. Sim, sim. Claro, claro. Deve haver muitos exemplos disso também, não é? Outro aspecto também a destacar a esperança na adversidade, não é? Ambas têm esperança, são, digamos assim, testemunhas de esperança nas adversidades de uma e da outra, não é? Como se apoiam também. E que, como outros destacam, também uma espiritualidade prática. A espiritualidade das duas não é de palavras somente, não é? Mas de ações concretas, não é? Estamos aí cheios de ver ações concretas. Acolhimento, cuidado mútuo, coragem e generosidade, não é? É interessante também esse aspecto, não é? De conversão e fé, não é? Ter fé nesse Deus, um Deus também que premia, não é? Premia essa relação, não é? Não que vem castigar, mas que muitas vezes é essa ideia, o Deus do Antigo Testamento, o Deus castigador. Não, aqui de uma maneira muito simples e até quase sem aparecer, mas vai premiar essa relação entre elas como positivo, não é? Estamos sempre acostumados a essa ideia de um Deus terrorífico, que também há. Mas enfim. Mas mais do que o Deus terrorífico, é a consciência terrorífica que têm as pessoas naquela altura que atribui isso a Deus. No fundo é isso. As imagens de Deus muitas vezes são a projeção do nosso estado de espírito, Sim, da nossa capacidade ou da nossa evolução espiritual também, não é? sim. Então, Deus é sempre um mistério e nós tendemos a atribuir coisas que vêm do nosso grau de evolução espiritual. Se é muito, tudo bem, se não, mas realmente pode não ser o Deus, diz o Deus, mas que seja uma criação nossa, não é? Lembra aquele texto do Voltaire que dizia que Deus criou o ser humano e o ser humano vingou-se criando a Deus. Uhum. E criamos um Deus assim à nossa imagem
semelhança e com os nossos interesses, etc., mas são projeções das nossas mentes, não é? Portanto, é preciso aí uma revolução nas nossas mentes para experimentar algo diferente, não é? Muito bem, então, caríssimos e caríssimas, já passámos um pouco da hora, mas acho que foi interessante e ter em Pois conta é. também, não é? Ter em conta estes exemplos. Então, agora vamos seguir com outras mulheres. Como vemos, há muitos, muitos paradigmas de mulheres que vão aparecendo, não é? Como há de homens, não é? Então, é interessante ver e também a pergunta com qual é que nós nos identificamos mais. Também poderia ser. Ou se temos algum outro modelo a propor também, não é? Se temos que recriar e que não só estes modelos já históricos que aconteceram, mas criar outro modelo para os nossos dias, para a nossa história, não é? Para a nossa situação. Enfim, aí fica um TPC, trabalho para casa. Para mim, esta Ruth inspira-me emancipação. Sim, sim, sim. Emancipação. Sim. Era Lilith e Ruth, não é? Muito Para mim, bem. sim, inspira muito emancipação. Sim, sim, sim. Sim, também aos homens pode inspirar, não é? Não só para mulheres também, mas também tem que ser inspirador, porque normalmente, sim, são modelos para mulheres, tal. Não, mas também para homens pode ter ensinamentos importantes, sem dúvida, não é? E que o modelo de relação até masculino, isso já seria um tema mais amplo, não é? O tema modelo de relação masculina não tem que ser de competição e concorrência, mas também pode ser de solidariedade. Isto afeta os dois géneros, ou mais. Muito bem, então, caríssimas, caríssimos, voltamos a Próximas, então, próxima Rui semana. tem que dizer as próximas. As próximas, sim, já tem no cartaz. No cartaz estão lá os desenhos todos Está e o lá. programa. E no programa mandei, ao princípio, estão lá. Então, digo, isso Eu acho que fica já já para entramos depois. no Novo Testamento, não é? Já vamos entrar no Novo Testamento? Eu acho que sim. Vamos ver algumas mulheres do Novo Testamento, que também há algumas mulheres. Se é que não podemos estar com todas as histórias, senão não tínhamos de estar todo Claro o que ano. não, pois. Uhum. Mas eu Mas isso, não tenho presente sim. o Mas então, cartaz. agora o que podem fazer é as outras que nós não vamos tratar aqui, que podem, com estes princípios, também tentar ler, não é? A Esther, todas as outras que aparecem, não é? A Judite, que é Há mais, tempo para também isso. complicado, Débora e Judite, mas um bocadinho com esse tentar interpretar. Isto é o que nos interessa, não é fazer tudo aqui, dar tudo já feito, não é? Mas dar uma série de princípios e de estratégias para ler também a Bíblia com outra mentalidade, não é? Que não seja literal, mas entender as coisas que aí aparecem. Tudo bem? Bem, Então, boa muito noite. bem. Portem-se mal, Boa não se noite. Até esqueçam de para a Boa portar noite, semana. mal, até para a semana. porque Até para a assim, semana. Até para a até para a semana. semana, não se Tiveste cá, esqueçam, gostei desta história. não se esqueçam. E aqui Já, fica olha, eu ia te gravado. perguntar uma coisa. E a E, demonstração de um bom dia da família para todos. sim, que hoje era Igualmente, o dia Bom da dia da igualmente. família família. também. Bom dia da família. É bom dia da Sim. família. São todos os dias bons dias da família, não A é? família. Mas vai haver algum especial. Desculpa lá. Mas não, mas não É uma sei. efeméride, nem que seja sirva para aconchegar o coração e refletir sobre o papel da família e das várias famílias. Que há 10 tipos de famílias. Mas 10 é ao família. dia do calendário? Sim, é um dia do calendário, dia da família. Então, que Olha, dia é? vocês estão atualizados. Olha, nas crianças, há uns anos para cá, nas escolas, neste dia eles fazem atividades, os pais podem ir à escola lá também participar, sim, exatamente. Inventam tudo e Maio. mais alguma Mas é o coisa. dia de hoje? É o dia 15 de maio, é o dia da família. Sabia. Ah, fiquei Muito sabendo. obrigada pelo. Muito obrigada pela lembrança. Muito bem, que já não somos crianças, isso é o que Pois significa. É criança interior. Não somos crianças, que coisa tão. Pois é. Algum temos que fazer sobre as crianças, como viver a Então vá, nossa criança interior. vou tratar. Muito bem, então Então, até para a até a semana. próxima semana. Até Até para a a próxima semana. semana. Deus, Obrigada. Muito adeus. bem, Foi uma tchauzinho. pergunta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Ervideira, quem é Ervideira? É uma amiga minha, mas não conseguiu entrar, pelos vistos que também quer assistir, mas pelos vistos ficou Mas está assim. aqui o nome dela. Não sei, se calhar esqueceu-se de tocar lá naquele coisinho do vídeo. Hei de falar com ela. É mais uma Ah, pessoa que quer assistir. ok, 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 ok. Tudo bem. Pronto, então vamos aqui despedir-nos. Até, 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 até outra semana. até para a semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.